Agora, 1h10. A reforma tributária domina as atenções e discursos do governo federal, o que pretende, na verdade, votar o projeto ainda no primeiro semestre de 2023. Confira detalhes na reportagem de Camila Yunes. O enredo da reforma tributária ganha a cada dia novos capítulos. O governo federal pretende votar o projeto ainda neste primeiro semestre. Em um Brasil polarizado, poucos assuntos são consenso, mas a necessidade de uma modificação no sistema tributário é um tema de ampla convergência. E agora, a questão central é: qual reforma aprovar? O que abranger nesta proposta? Qual o impacto na vida da população? Para responder essas e outras questões, nós conversamos com 3 especialistas na área. O objetivo é simplificar os tributos no setor de bens e serviços, de onde vem a maior parte da arrecadação de impostos do governo, como explica o advogado especialista na área, Daniel Moretti. Quando você compra uma lata de refrigerante, uma garrafa de água, você tem embutidos ali todos os tributos que incidiram na produção, na venda, na revenda e assim por diante. Então, esses chamados de indiretos, a reforma tributária relativa a eles está mais amadurecida. A ideia central da reforma tributária é a simplificação do imposto. Por isso, neste momento, não deve ter nenhuma alteração no valor para o contribuinte. No Congresso Nacional, tramitam em destaque 2 propostas, a PEC 45 e a PEC 110. Para especialistas, o texto final deve ser uma junção desses 2 projetos. Mas tudo isso ainda está em discussão, como ressalta o advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, André Luiz Pereira. São as que mais sinalizam um cenário viável para o Brasil, né? Havia um grande advogado que dizia que o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, eu acho que nós temos que abraçar esses projetos existentes. O da PEC 110, que unifica vários tributos, sem prejuízo também de uma análise mais acurada da PEC 45, que traz algumas inovações interessantes, também unificando ainda mais tributos e simplificando também o cumprimento das obrigações pelos contribuintes. Com essas mudanças, os empresários são os que mais sentiriam diferença, já que atualmente eles perdem muito tempo resolvendo burocracias. É o que avalia o advogado tributário Alisson Fernandes. Você concede às empresas tempo para elas se dedicarem em outras frentes. Então, o que hoje é dedicado para apuração das suas obrigações fiscais, a empresa vai investir em pessoas, tecnologia, produção, entre outras frentes que com certeza tem um impacto diretamente na produção, tem um impacto diretamente no preço, né, competitividade do mercado e, consequentemente, preço aos consumidores. Então, é um jogo de ganha-ganha. Mas esse processo de transição será demorado e pode levar cerca de 10 anos. De acordo com os especialistas, durante esse período, a população terá de lidar com 2 sistemas, o antigo e o novo. Isso porque deve ser realizado um mecanismo de equiparação, retirando uma determinada porcentagem do tributo antigo e passando para o novo. E para ter maior eficiência na reforma tributária, os especialistas ouvidos afirmam ser necessário também outras mudanças, em especial a reforma administrativa. Que, na verdade, deveria vir antes da reforma tributária. E a explicação é muito simples. Já há o temor de que essa reforma tributária ela seja apenas uma reforma de simplificação tributária, o que seria um avanço, sim, mas muito menos do que se pretende com uma reforma que é trazer, digamos, justiça no pagamento de impostos ao país como um todo. Justiça no sentido de garantir desenvolvimento econômico, não só com a simplificação, porque você sabe exatamente quais são as regras para pagar o imposto, você não tem toda aquela, o que o ministro Paulo Guedes costumava chamar de manicômio tributário no Brasil, né? Aliás, eu vou contar um caso muito simples. Uma vez eu perguntei para um determinado tipo de pagamento, eu estava fazendo um trabalho jornalístico em relação a isso, para um fiscal da Receita Federal em São Paulo, qual era o entendimento daquilo. Ele me deu um entendimento. 2 semanas depois, eu estava num evento da Receita Federal e perguntei a um fiscal de Brasília, ou seja, da mesma Receita Federal. Ele deu um outro entendimento da mesma lei. Imagina o empresário que tem que pagar, ou o cidadão que tem que pagar. De um jeito ou de outro, ele paga e depois ele é reclamado por alguém da Justiça da Receita porque fez o pagamento errado. Mas isso tudo seria só o aspecto da simplificação tributária. O outro lado é de tornar o sistema tributário brasileiro, digamos, mais voltado à capacidade de eficiência e produtividade da economia brasileira.
E esse é o drama, porque algo que se percebe até o momento, quando não se faz uma reforma administrativa antes, que seria exatamente entender qual será o tamanho do Estado, qual o custo do Estado, que na verdade está sofrendo com aumento de custo e aumento de tamanho agora, nesse atual governo. A gente teve uma mudança paradigmática da realidade econômica brasileira. O governo Bolsonaro, sob o ministro Paulo Guedes na economia, tinha uma noção de responsabilidade fiscal, de enxugamento da máquina pública, de eficiência, e mesmo com pandemia e mesmo com a guerra na Ucrânia, conseguiu crescer no ano passado. Aliás, o Brasil liderou boa parte dessa recuperação no mundo inteiro, com inflação controlada, apesar dos juros altos da autonomia do Banco Central. Nesse momento, a gente vê um governo crescendo as despesas. Lembra dos 170 bi, por exemplo, da fura-teto, da emenda fura-teto? O cálculo que todo mundo entendia como razoável era de 50, 60, no máximo 70 bilhões. Para justamente manter o pagamento do Auxílio Brasil e mais alguns benefícios sociais necessários ainda nesse momento de recuperação da economia. O governo foi lá e colocou 170 bi, que chegou a querer 220, para você ter uma ideia, somando tudo. Ficou em 170 bi, que pode subir um pouquinho mais. Sem essa reforma administrativa, você não sabe qual é o tamanho do Estado, porque, obviamente, a forma mais, digamos, razoável e importante e sustentável de pagamento do Estado é com a arrecadação de impostos. Porque isso, obviamente, você tem. Se a economia cresce, o Estado arrecada mais. Mas, nesse momento, o temor é que fiquemos apenas numa simplificação tributária. Eu vou trazer aqui o professor Marcelo Suano para discutir esse assunto conosco. Sem contar isso, professor, e eu vou falar só da questão da simplificação tributária, porque hoje nós temos entendimentos diversos, não só dentro da Receita, como esse exemplo que eu disse, como se deve pagar aquele imposto, o que é dramático, porque a própria Receita pode ter dúvida em relação àquilo. E aí, se, por exemplo, você for julgado ou analisado por determinado fiscal da Receita, você pode ganhar um processo e isso, obviamente, custa ainda mais para a empresa, porque tem que decidir isso na Justiça. Só que nós tivemos recentemente, nesta semana, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a coisa julgada pode ser alterada. Coisa julgada quer dizer já transitado em julgado, na instância recursal última daquele momento, o pagamento de um imposto, se o Supremo Tribunal Federal entender que aquele assunto, na verdade, o pagamento do imposto em que as empresas tiveram benefício por decisão judicial de não pagar, o Supremo Tribunal Federal prevalece. Ou seja, a coisa julgada não é tão julgada assim porque traz insegurança jurídica. Mas, professor, qual a sua avaliação sobre esse movimento para a reforma tributária sem antes se ter a reforma administrativa? Piotr, eu vou começar, eu acho que resume tudo aquilo que eu vou falar logo depois, dizendo o seguinte: você deu uma aula, parabéns. E eu vou te dizer por quê. A reforma tributária que será apresentada aí, ela é um paliativo para resolver algumas questiúnculas da organização do poder daquele grupo que está assumindo o governo. Basicamente é isso. Não tem como haver essa reforma tributária apenas para simplificação. Essa simplificação é que é a grande questão, que está sendo vendida como se fosse o norteador de todas as conduções do futuro. É verdade, nós vivemos um manicômio tributário, isso é fato. Mas a simplificação em si não vai significar que você vai ter queda na tributação, que você vai ter estímulo, que você vai ter segurança jurídica, que você vai ter, afinal de contas, a simplificação do relacionamento de todos aqueles que vão fazer empreendimento no Brasil com as instâncias governamentais, que não são só a federal, é a federal, a estadual e a municipal. Por que eu estou trazendo isso? Como você falou, não tem como haver uma reforma tributária tornando algo, além de ser um paliativo, se não fizermos essa reforma administrativa que você disse, que eu concordo plenamente que ela deveria ser antecipada. E não vai ser antecipada, porque o grande problema do governo que entrou é dar conta da grande frente que foi feita para resolver um problema comum, que era derrotar um presidente da República que estava em exercício com uma nova proposta de organização administrativa do país. Mas eu acrescento mais: não vai adiantar ter uma reforma tributária e uma reforma administrativa. Deveria começar com a reforma administrativa, concordo plenamente contigo, se não houver uma reforma do Pacto Federativo, porque a lógica se mantém, Piotr. Qual é a lógica? Mais Brasília e quase nada de Brasil. Porque o que eles querem, vamos fazer uma reforma tributária para mostrar para os empreendedores que eles podem investir porque está simplificado. É verdade, é mais fácil para você fazer um planejamento estratégico sabendo aquilo que vai ser retirado do teu coração, do teu sangue, da tua cabeça.
cabeça para ser jogado, sabe lá Deus aonde. É mais fácil, porque você entende melhor para fazer o planejamento estratégico. Só que o investidor, ele não quer só a simplificação para fazer o planejamento estratégico, ele quer a segurança jurídica, ele quer a certeza de que vai ter uma queda dos impostos. Por quê? Porque ele quer saber se vai ter uma queda, os impostos vão ser tributados no consumo, ou vai desaparecer essa aberração, ou vai ficar apenas na renda. Ele quer saber, afinal de contas, se os impostos que ele vai pagar, esses impostos incidirão em questões que vão beneficiar o seu próprio planejamento estratégico. Por exemplo, vai ser utilizado em infraestrutura? Porque muitos segmentos empresariais precisam ter uma infraestrutura e uma logística bem aparelhada, senão não adianta ele fazer investimentos. Em síntese, infelizmente, é um paliativo que vai conseguir deixar a sociedade apenas na expectativa. Não, agora está mais fácil, porque agora eu tenho o IVA, ou melhor dizendo, tenho as siglas que estão sendo criadas para simplificar 5 tributos, 3 federais, um estadual e um municipal, de acordo com um dos projetos, ou 9, de acordo com o outro, mas que não vai levar a nada, mesmo porque são 2 projetos de casas, das 2 casas que podem, em algum momento, ficar em confronto. Ou você abandona um ou abandona o outro. Sim. Ou então faz de conta que não vai abandonar nada e não chega a lugar nenhum. Esse é o pior. Professor, eu costumo dizer aqui que os fatos têm a semelhança da lei da gravidade. Você pode até negar, mas a lei da gravidade vai empurrar tudo para baixo. É simples, não dá para brigar com a lei da gravidade. Você pode fazer narrativa, mas, bom, fatos são fatos. Nós tivemos no ano passado, e só por uma questão em que houve simplificação, mas sobretudo redução no pagamento de impostos dos combustíveis, o Brasil decidiu naquele momento, diante de uma inflação global dos combustíveis, resolveu sair na frente e houve praticamente alíquota zero de impostos federais sobre os combustíveis, como também houve uma negociação no Congresso a redução do ICMS. Para você ter uma ideia, no ICMS você tem alguns itens que são itens essenciais. A essencialidade não se aplicava, por exemplo, à energia elétrica. Você imagina que a energia elétrica não é essencial na vida moderna? A essencialidade não se aplicava, por exemplo, em combustíveis. Você imagina combustíveis não serem essenciais, mas tudo bem. Naquela determinação foi de alíquota máxima de 17% ou 18%. ICMS é o imposto dos estados. Vamos lá. Apesar dessa redução do ICMS e também de redução e zerar alguns impostos federais, o governo federal, com a reativação econômica, ou seja, a forma sustentável de arrecadação, que é o crescimento da economia, o governo federal aumentou em 8,18% a arrecadação no ano passado, em que o mundo, por exemplo, tinha problemas de crescimento e inflação muito mais alta. Apesar dos juros altos, que é o que o governo atual está reclamando, que é com juros altos a economia não vai crescer. Apesar disso, e com a guerra da Ucrânia é muito mais forte, mais intensa do que agora. Mas vamos lá. Isso foi acima da inflação. A inflação do ano passado ficou em 5,7%. Para você ter uma ideia, 5,7% para 8,18%, a gente vê um ganho. Vamos lá. Se eu pegar só com o ICMS, os estados também cresceram a arrecadação. Mas eles cresceram mais ainda na arrecadação global, ou seja, eu reduzo um imposto, a economia como um todo ganha e eu consigo arrecadar mais, digamos, em todo o sistema tributário brasileiro, com redução de impostos. Ou seja, esta reforma tributária que está acontecendo agora, vou dar o número dos estados, por exemplo. O número dos estados, para você ter uma ideia, a arrecadação cresceu 7,04%. Acima da inflação também de 5,7%, o global. Mas eles arrecadaram também mais, mesmo com o ICMS que era aplicado, por exemplo, sobre os combustíveis. Ou seja, nós sabemos como fazer, professor, esse é o ponto. Normalmente se vende a ideia de que no Brasil não se tem solução para as coisas, os problemas são insolúveis. Não, não são insolúveis. A gente sabia exatamente o que fazer, fizemos e deu certo. E foi, na verdade, paradigmático no planeta como um todo. Daí a lógica que o Brasil foi visto pelo mundo. Como que o Brasil está saindo antes de todo mundo? Eu sou de um tempo, professor, acho que o senhor também vai falar isso daí, em que a gente era o problema do mundo, porque o mundo conseguia crescer, resolver problemas e a gente continuava com o problema aqui. Desta vez nós resolvemos problemas internacionais com política econômica doméstica bem sucedida e saímos antes do mundo nessa recuperação. Houve uma mudança completa de lógica de pensar na economia. E aí vem a necessária reforma tributária, ela é necessária, tá? É uma discussão de décadas, só que não é uma discussão global, não está sendo feita de uma maneira global, como, por exemplo, o Pacto Federativo
e de forma, digamos, clara, do ponto de vista jurídico. Senão vem o Supremo e faz, digamos, uma mudança na coisa julgada, ou seja, o que está decidido pode não estar decidido, o que traz insegurança jurídica. E uma reforma administrativa, ou seja, a gente corre o risco de ser só uma simplificação tributária, o que não é pouco, mas enfim, não é o que vai tornar a economia brasileira realmente competitiva para trazer o que eu chamo de arrecadação de impostos sustentáveis, que vem de forma sustentável, que vem justamente do crescimento da economia, quando o Estado interfere menos e cria condições para a economia resolver os problemas internos. Olha, é interessante que a simplificação tributária, ela é um passo. Eu não sei nem se é o primeiro, você falou muito bem, a reforma administrativa deveria ser o primeiro passo. É um passo, mas olha que coisa curiosa, Piotr. Quando você olha, vamos pensar da perspectiva de um empreendedor. E todo mundo fala que a alta de juros, a alta da taxa Selic, a alta dos juros, desestimula a economia, desestimula o empreendedorismo. O que o empreendedor quer? Ele quer segurança jurídica, com certeza. Ah, mas os juros está alto, ele pode simplesmente retirar o dinheiro dos investimentos e colocar o dinheiro na aplicação. Isso é apenas uma simplificação, porque se o investidor, se o empreendedor, ele tiver clareza sobre os tributos, ele tiver clareza sobre o seu planejamento estratégico e tiver a certeza de que tudo aquilo que será feito será garantido juridicamente, não haverá alterações por necessidades políticas, ele continua fazendo investimento. Quando você falou, afinal de contas, se o problema é arrecadar mais para poder fazer as políticas públicas, você pode ter várias formas de você arrecadar mais. Você pode arrecadar mais como? Aumentando os tributos. Você pode ter mais dinheiro sem arrecadar mais do que? Colocando dinheiro sem lastro na economia, razão pela qual estão trabalhando gigantescamente para controlar o Banco Central, que é uma conquista civilizatória, a sua independência. Você pode arrecadar de várias formas, dentre elas, com a dinâmica da economia, produzindo mais, consumindo mais, todo mundo investindo e sabendo que pagará menos tributos, mas na arrecadação, no contexto geral, como você falou, sim, apesar de tudo aquilo que se falou dos estados, eles arrecadaram mais, apesar de terem feito aquele controle no ICMS, em especial do combustível. Pelo amor de Deus, uma pessoa dizer sim, que não é interessencial, não é essencial, é estrutural. Se você não trabalha corretamente com a energia, não trabalha corretamente com os combustíveis, você quebra a economia inteira. E tudo aquilo que é considerado essencial é colocado para as calendas gregas. Significa que não vai produzir nada para a sociedade. Eu concordo plenamente contigo. Parabéns mais uma vez, Piotr. Imagina, e só para concluir esse assunto, na lei lá do ano passado, havia já uma previsão de que se por um acaso os estados, para convencer os estados, obviamente, a apoiar aquela medida de redução do ICMS para fazer uma coisa que é óbvia, tornar combustíveis e energia itens essenciais na cobrança do ICMS, na legislação do ICMS. Se os estados arrecadassem 5% menos do que, obviamente, comparativamente ao ano anterior, haveria já uma compensação por parte do governo federal. Não houve essa redução. Pode ser que em um ou outro caso, mas agora os governadores estão pedindo uma, digamos, compensação em torno de 45 bilhões de reais. O governo está sinalizando com 20 bilhões. Qual é a lógica de pagar se não houve redução? Redução específica no ICMS. Tá, mas espera um pouquinho, a lógica era retomar a economia. Enfim, a política está se sobrepondo aos fatos técnicos e isso não traz muito boas notícias no futuro. Desculpa, pois não. Eu só fazer uma complementação. Porque ao invés de tratar dessa questão, como você falou, que é uma questão, um problema questionável em todas as instâncias, por que eles não vão trabalhar agora com a reforma do Pacto Federativo? Era isso que os governadores deveriam estar preocupados. Colocar mais dinheiro no Brasil e menos dinheiro em Brasília, porque são poucas pessoas decidindo sobre o futuro e sobre a vida de todo o país, com 200 milhões e todas as autoridades. Isso é que deveria ser, essa deveria ser a preocupação dele. E não está pegando um retorno, uma indenização, que não tem justificativa nenhuma, já que não houve a queda da economia, tal qual você está falando. Professor, essa semana eu fiz um debate sobre isso, nós trouxemos inclusive um governador convidado do Mato Grosso, e eu disse o seguinte, a gente não sabe calcular o ruim se o ruim não aconteceu. E o que teria sido muito ruim, aliás, pior, é se nós não tivéssemos controlado a inflação, se a economia não tivesse crescido no ano passado. Como tudo isso aconteceu, eu ainda acho que, por exemplo, os governadores ainda acham que eles têm que ser compensados. Imagina se a economia tivesse entrado em parafuso.
O que seria muito mais trágico sobre todos os aspectos, até porque se a economia entra em parafuso, o custo social, por exemplo, seguro-desemprego, problemas obviamente de pessoas que pedem plano de saúde e depois vão recorrer ao sistema público de saúde, tudo isso aumenta, o gasto aumenta, além do que diminui a arrecadação, e aí, digamos, tem dívida real para pagar, né?